e ele já estava acostumado com aquilo ali. Então, as pessoas que entravam para o templo já sabiam quem eram ele, e nós lemos lá no versículo, e ele já conhecia também as pessoas. Então, aquilo passou a ser uma prática, passou a ser a vida dele e a vida da igreja, de ver uma pessoa necessitada e não fazer nada. Mas o protocolo foi quebrado. E eu tenho me assustado com a quantidade de pessoas que estão mendigando ali por perto. Não são poucas. A gente pode atribuir isso à situação que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis realmente, por conta da pandemia, muita gente perdendo emprego, muitas empresas fechando. Ali onde eu trabalho, muitas empresas fecharam, muitas lojas alugando, muitas salas sendo alugadas. E aí, consequentemente, aumenta o número de pessoas desempregadas, aumenta o número de pessoas que já andavam com dificuldade, aí a dificuldade fica maior e não tem outra solução a não ser correr atrás de ajuda de alguém na rua. Isso é o que está na cabeça deles, que não há outra solução. Só que o que acontece? Acaba sendo uma rotina. Todos os dias nós passamos, nós vemos pessoas pedindo esmolas, e aí você para e você fica, Senhor, eu estou sendo exatamente aquela igreja, o que eu posso fazer e como fazer para poder ajudar essas pessoas? E a igreja que nós deveríamos ser é exatamente aquela que levanta o necessitado pela mão direita e leva até Jesus Cristo. Isaías 41:13 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. No versículo 7, lá de Atos 3, onde nós lemos, está escrito: nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Pedro, segurando o necessitado pela mão direita. Pedro, cheio do Espírito Santo. O próprio Deus, através da vida de Pedro, novamente, como em Isaías, segurando pela mão direita e levantando, e dizendo: não temas, eu te ajudarei. Esse é o Deus, eu te ajudarei. Essa é a igreja que nós deveríamos ser. Nós temos que deixar de ser a igreja do versículo 2 e passar a ser a igreja do versículo 6 e 7, a igreja que se preocupa com pessoas, a igreja que se preocupa com vidas, a igreja que faz muito mais além daquilo que se pede. Se está, como diz a própria palavra, não coloquei aqui o versículo, mas se te pedem para caminhar uma milha, uma légua, no linguajar lá do Nordeste, uma légua, anda duas. Se te pedem uma túnica, dê a capa também. Mas nós precisamos urgentemente voltar a esse tipo de igreja. E aí muitas pessoas questionam isso, mas não tem possibilidade. Não tem possibilidade porque nós estamos olhando com esses olhos. Como o Cleiton falou ontem, nós temos que voltar a ser cegos. Um estudo que ele deu ontem. Nós temos que voltar a ser cegos. E isso
não está sendo fácil para a igreja de hoje. Ela está com o pensamento como a igreja do versículo de Atos 3, versículo 2, e não como Atos 3, versículos 6 e 7. E que faz muito mais além. Olha o que está escrito em Marcos 2, 1, 15, a igreja do versículo 6 e 7. É uma situação bem parecida com a situação do versículo 2. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos à porta, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, também um coxo, carregado por 4. Aqui não fala, mas em outras versões fala que eram 4 amigos. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Quando eu falei que ali não fala, não é a quantidade do 4, não, é do amigos, tá? Porque aqui fala, era carregado por 4. Em outras versões fala, 4 amigos. Então, eram pessoas com quem se importava com ele. E aí, não tinha como entrar. E eles simplesmente não largaram lá a porta. Aí, daqui a pouco, Jesus sai, aí Jesus passa a te ver, e quem sabe, de repente, ele se compadece, faz um milagre e você começa a andar. Aqui, eles estão representando também essa igreja do versículo 2. É uma igreja que se compadece, é uma igreja que se preocupa e faz muito mais além. Eles iam levar até Jesus. Chegou lá, não tem como entrar. Então, eles subiram, olha a dificuldade, subiram ao telhado com alguém, vamos chamar de maca, né? No leito, chamam a maca, subir num telhado, amarrar numa corda e descer por aquela corda. E aí Jesus chega e olha para ele, e aí a gente conhece a sequência, ele não o cura, mas perdoa os pecados, aí tem toda aquela situação e é mais fácil eu perdoar o pecado ou eu dizer levanta e anda. Mas foi por conta de 4 pessoas que fizeram mais além que aquele paralítico, ele recebeu mais. E essa é que tem que ser a nossa postura nos dias de hoje. Enquanto nós estivermos buscando reconhecimento, enquanto nós estivermos buscando posição, glória, não vai acontecer. O máximo que vai acontecer é que quando chegar naquele dia diante de Deus, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.